comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5, irmãos. Essa palavra veio ao meu coração diante de tantas circunstâncias, irmãos, que eu tenho observado nesses últimos dias. Então, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre a vida deste homem, sua história de vida, e que as características dele não ficam distantes de muitas pessoas, cristãos, não cristãos, que têm vivenciado e vivido nesses dias de hoje. E em especial, irmãos, eu quero destacar a vida de uma pessoa nessa história. 2 Reis, capítulo 5. Nós estaremos lendo um texto um pouquinho extenso para que todos possam compreender. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te envio Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. E voltando-se e se foi. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceito isto com ele para que aceitasse, mas ele o recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado
levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Particularmente, eu gosto muito dessa história. Em especial, irmãos, porque apresenta aqui 3 personagens. Cada um deles representando um tipo de pessoa. Primeiro, nós vemos sobre a vida de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o comandante de um exército do rei da Síria. Naamã chefiava um dos maiores exércitos, podemos dizer, daquela época, daqueles tempos. Era um homem conceituado por estar no comando. Ele estava próximo ao rei e nós lemos a história que muitas guerras ele havia tido vitória, o que deixava ele com méritos diante de todo o reino. Naamã era um homem que, se fôssemos olhar hoje, seria uma autoridade reconhecida diante de todos. Porém, a Bíblia diz que esse homem que representava ser um homem com muitos status, um homem que se destacava em todo o reino, este homem, por mais aparência que ele tivesse, por mais reconhecimento que houvesse na vida deste homem, havia na vida dele um porém. Nós podemos imaginar, irmãos, que dentro do contexto histórico em que Naamã estava, a gente pode pensar que Naamã era um homem rico, que era um homem que tinha muitas posses. A Bíblia não descreve, mas certamente sim. Porém, irmãos, nada do que ele tinha ou possuía resolveria a sua situação, porque havia nele uma enfermidade que estava arraigada à sua carne, estava conjunta à sua carne. Naamã tinha lepra, ele era leproso, uma enfermidade que, se ele não tivesse todos os status que ele tinha, o excluiria certamente da sociedade, faria com que as pessoas o repudiassem. Porém, este homem desconhecia Deus. Ele não sabia o poder que Deus tinha. Ele não sabia que não necessitava ele carregar aquela lepra. Se ele tivesse um encontro com Deus verdadeiro, ele poderia ser curado, ele poderia ser limpo. E a palavra do Senhor diz que havia uma menina que tinha sido levada cativa para a Síria. Essa menina havia sido criada com os ensinamentos de um Deus vivo. Haviam dito para ela que Deus tinha poder de curar. Haviam dito para essa menina que Deus tinha poder de restaurar, que não havia lepra que Deus não curasse, que não havia sequer enfermidade impossível para Deus. E a Bíblia diz que no primeiro momento, com sua simplicidade, porque a Bíblia não fala a respeito do currículo dessa menina, a Bíblia fala e destaca Naamã, com todos os seus títulos, por muitas e muitas vitórias, por estar no comando de um dos maiores exércitos, por ser um homem com grande conceito. Mas a menina, a Bíblia não diz quem ela era, não diz o seu nome, a Bíblia não conta a sua história, apenas diz que ela era uma menina que tinha sido levada cativa como uma serva, uma serviçal. Com toda a sua simplicidade, ela se destaca nessa história, ela sobressai nessa história, porque esta menina toma uma decisão, diante de seu contexto, de estar vivendo como escrava até mesmo, ela toma uma decisão de não se calar, de falar que havia um Deus que tinha poder de curar, que havia um Deus que conhecia a situação real daquele homem, como realmente ele estava, que embora todos olhassem para ele como um comandante, como um homem que tinha conceito, como um homem de posses, todos talvez olhavam e admiravam, mas aquela menina, ela via um homem que sofria, ela via um homem que, a despeito de manter uma aparência de um homem forte, de um homem corajoso, de um homem que vencia guerras,
havia ali um homem fragilizado por uma enfermidade. A Bíblia não conta detalhe, a Bíblia não fala a forma que esse homem sofria, não fala da sua dor, não fala a respeito de como era quando ele tinha que tirar a sua armadura, quando ele tinha que tirar aquela roupa que ele usava, quando ele se deparava com a sua realidade, quando ele via que seu corpo estava sendo dia após dia consumido por aquela enfermidade. A Bíblia não fala sobre essa situação, mas aquela menina teve a capacidade, através do Espírito de Deus, de ver o que os olhos de muitos talvez não conseguiam ver. Um homem fragilizado que necessitava de socorro de Deus, que necessitava de uma intervenção divina. Quero dizer para você, talvez você está vivendo como Naamã, tenta viver uma aparência de que é forte, uma aparência de que consegue, uma aparência de que é corajoso, mas na verdade esconde uma fragilidade imensa, que só você e Deus sabe lá no secreto, como de fato está a tua alma, que enfermidade você carrega, que dores você carrega, que tristezas você carrega. Mas nessa noite, esta menina representa a pessoa do Espírito Santo, que é poderoso e capaz de convencer o homem que necessita ser curado, que necessita ser limpo, que precisa mergulhar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a menina foi até a mulher de Naamã e disse: olha, minha senhora, eu conheço um homem de Deus, um profeta de Deus, que certamente, se Naamã chegar diante dele, ele vai ser curado dessa lepra. E a Bíblia diz que eles foram até Naamã. Naamã não conhecia Deus, e infelizmente, quando a pessoa não conhece a Deus, ela muitas vezes endurece seu coração e acha que consegue com suas próprias forças, com suas artimanhas, com seus meios. A Bíblia diz que então ele foi até o rei da Síria, tomou uma carta, pegou presentes para oferecer. A Bíblia diz que quando o rei de Israel recebeu a carta, dizendo: olha, envio a ti o comandante, o meu comandante, para que o cures da lepra, a Bíblia diz que o rei de Israel rasgou aquela carta e disse: por acaso ele procura um pretexto para romper a aliança comigo? Eu por acaso sou Deus com poder de curar alguém? Ele sabia que não podia, mas a Bíblia diz que Naamã tentou comprar a bênção de Deus, tentou artimanhas. Irmãos, não tem como negociar o milagre, não tem como eu tentar fazer alguma coisa para ter mérito, porque nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Ou eu chego pelo caminho da humilhação, ou eu vou continuar leproso. Não tem outro jeito, irmãos. Só há um caminho. E a Bíblia diz que ele tentou de todas as formas, com presentes, com artimanhas, com meios, com forma. Ele não estava entendendo. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante da casa de Eliseu, da porta onde Eliseu se encontrava, e Eliseu chegou para ele e diz: olha, tu tens que mergulhar 7 vezes no Jordão para se tornar limpo. Ele ficou indignado. Como assim? Eu vou ter que descer e mergulhar no Jordão? Por acaso não tem rios muito melhores na Síria? Ele não estava entendendo. Muitas vezes nós não entendemos qual é a forma, qual é a maneira para sermos curados de algo. Talvez você está carregando uma lepra que não pertence mais a você. Essa enfermidade não pertence mais a você. Mas muitas vezes nós queremos ser forte e não entendemos. Mas eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que descer. O caminho da humilhação é o caminho de vitória. A Bíblia diz, irmãos, que os seus oficiais chegaram até ele e disseram: se o profeta te pedisse uma coisa muito mais difícil, tu não faria para ser limpo, para ser curado? Ele apenas pediu para você descer e mergulhar 7 vezes. Olha o Espírito Santo dizendo: o Senhor só pede para que você reconheça que Ele é Deus na sua vida. O Senhor só pede que você chegue diante dEle com o coração compungido, quebrantado. Glória a Deus, aleluia. O Senhor só pede que você reconheça que precisa, que necessita, que sem Ele não tem como. Que você desça, que você se humilhe. O Senhor está pedindo tão pouco
E aí, ele começou a refletir. Ele começou a pensar. E entendeu que o que Deus pede não é tão difícil. Que o que Deus nos pede não é nenhum sacrifício. Porque Deus é misericordioso, Deus é graça. E ele tomou uma decisão. A decisão está na pessoa que quer ser curada. Se eu quero ser curado, de fato, eu farei a minha parte, porque ninguém pode mergulhar por mim, ninguém pode chegar e descer aonde eu preciso ir, ninguém pode ir, eu preciso decidir que quero ser curado. A decisão era dele. Deus deixa a decisão para quem necessita de cura. Aonde está a tua enfermidade? É na alma. Aonde está a tua enfermidade? O Senhor te pergunta nessa noite: que área da tua vida que você precisa ser curado? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, enquanto nós respiramos, enquanto nós temos vida, nós podemos ir ao Jordão de Deus. Glória a Deus. Se precisar 7, se precisar 70 vezes 7, eu vou até o Jordão de Deus. Lá eu encontrarei as águas que curam. Lá eu encontrarei as águas que restauram, que devolvem a forma ao que se perdeu. Quando você volta deste lugar que Deus preparou para todos aqueles que querem, que desejam, você volta com uma nova roupagem, você volta com novas vestes, você volta curado, você volta limpo, porque como uma criança, porque criança não tem nada, não tem inocência, criança é símbolo de pureza. Porque como uma criança? Porque ele precisava nascer de novo, ele precisava conhecer a Deus, ele precisava entender que diante de Deus não tem barganha, diante de Deus eu não posso fazer nada a não ser entrar pelo caminho da humilhação, do reconhecimento, de entender que Ele é Deus e eu sou servo, eu que preciso descer. Nós esperamos que Deus venha até nós, que Deus faça alguma coisa, quando eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu preciso entender que quem precisa sou eu. Glória a Deus. Esse olhar, irmãos, para dentro de si traz cura. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu preciso. Que eu necessito descer. Que eu posso mergulhar. Glória a Deus. Está o Jordão de Deus à disposição de todos aqueles que querem. A Bíblia diz que Naamã desceu 1, 2, 3, 7 vezes ele mergulhou. Quando ele voltou, eu acredito, irmãos, que ele não acreditava que era ele. Sua pele, tanto tempo carregando aquela lepra, escondendo debaixo de armadura, tendo que conviver com as suas carnes se decompondo, tendo que conviver com odor, tendo que conviver com tantas coisas que Deus não queria para a vida dele, porque Deus queria ele limpo. Quanto tempo ele perdeu, mas houve tempo para ele. Deus deu tempo para Naamã descer e voltar a ser um homem restaurado. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E ele chegou diante de Eliseu e reconheceu que Deus de Israel era um Deus verdadeiro, era um Deus vivo, era um Deus que curava, era um Deus que restaurava, era um Deus que restituía. Irmãos, com esta palavra nesta noite, eu quero que você faça essa autorreflexão. Você precisa de cura, você necessita ser curado. Não carrega essa dor, não carrega essa enfermidade, não é tua, não pertence a você. Jesus lá na cruz venceu por nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos entender que necessitamos. Enquanto nós tentamos barganhar com Deus, enquanto nós não reconhecemos, não há cura, não tem disposição de cura. Nós precisamos olhar para dentro de nós, não é para o irmão, não é para a irmã, é para mim. Porque se eu olhar que o irmão tem isso, que o irmão, é eu que tenho que descer.
É eu que preciso mudar, é eu que preciso ser curado, é eu que necessito e eu vou descer. E ali eu encontrarei a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs. Amém? Se levante nesse momento, se põe em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Eu quero que você olhe para dentro de si nessa noite. Muitas vezes nós pensamos nesse olhar, quando chega a ceia, né, nós fazemos esse olhar, mas esse olhar tem que ser todos os dias. Quero que você nessa noite coloque a mão no seu coração e ore comigo nessa noite.